O mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cast. Este programa tem o oferecimento de Caramelo Esportes, soluções esportivas, do treinamento infantil ao treinamento avançado de alta performance. Materiais esportivos, tudo para esportes com raquetes. Para mais informações, link na descrição. Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais um MVP Cast. E lembre-se, o mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cast. E hoje, o nosso episódio de número 16. É isso? É com o Leandro Ono, é isso aí. O Ed bravo, agora cara acertou, o cara manja demais. Ó, se liga galera, o Leandro... Ele é graduado em Educação Física, pós-graduado em Treinamento Desportivo, especialista em treinamento funcional e criador do método Leandro Ono de treinamento. Meu parceiro Leandro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por você compartilhar um pouquinho do seu tempo. Eu sei que é corrido pra caramba. Você chegou aqui cheio de material, de moto, mas cumpriu o horário e tá aqui para nos ajudar. Muito obrigado pela tua presença. Pô, primeiramente queria agradecer a oportunidade, o convite, o espaço, né, que vocês estão me dando. E é o personal da vida real, né? Não tem... não tem cenário, não tem novela, né? A nossa vida é essa mesmo. E eu não sou um personal de obra nenhuma, né? A gente faz acontecer, coloca a mão na massa. E essa correria, aula pra cima e pra baixo, entendeu? E tentando ajudar... Assim como os professores, né, que vão nos assistir, como os que me acompanham, os nossos alunos também, né, que pagam por isso. Perfeito, Leandro. E olha que legal o Leandro já chegando na apresentação dele. Galera, personal da vida real. É o que o Leandro acabou de falar. Lembra que eu falo aqui o tempo todo, né, Ed? Eu vou repetir novamente. Fábrica, né? A gente tá falando aqui, Leandro, o tempo todo nos nossos programas, e você não vai ver em nenhum episódio nós falando que o personal vai ganhar dinheiro fácil, que ele vai sair do 0 para 1 milhão em tantos dias. A gente não fala isso. Nós vamos ensinar o cara a trabalhar como personal, como precificar, como encontrar o seu cliente ideal. É bater lata. Que horas que você deu sua primeira aula hoje, Leandro? Hoje, teoricamente, a gente começa às 6 da manhã. 6 da manhã. 6 da manhã. Olha só agora. O cara tá, no mínimo, ele já tá aí 12 horas na rua, na labuta. Então, eu desmarquei uma aula pra estar aqui ainda, hein? Aí, o cara desmarcou. Olha que honra, olha que privilégio. Pra poder te ensinar, pra poder te dar uma dica, pílulas de conhecimento. Leandro, muito legal, muito legal. Eu gostei dessa frase, personal da vida real. Boa. Tá? Construindo história sem viver a obra dos outros, criando a sua própria obra. Parabéns. Obrigado, irmão. Show de bola. Leandro... O currículo eu já apresentei, o currículo já apresentou você. Agora, pra gente te conhecer melhor ainda, me fala como que é o Leandro. As alas, né? Cara, não vou nem te falar, eu queria, na verdade, te conhecer como pai, como marido, como que é você aí, como quem é o Leandro fora aí do trabalho. Talvez tô pecando nessa parte, né? Porque pra quem sai de casa cedinho e volta tarde, né? Obviamente tô deixando a desejar, preciso fazer... alguma metodologia de paz aí, porque a metodologia de personal eu já tenho, eu já criei. Agora de paz ainda tô deixando a desejar, preciso muito aprender. Tô bem ausente, infelizmente, né? Mas é por um propósito maior. Espero que a minha família possa entender. Mas eu tô realmente vivendo um sonho, né? Tô na área aí praticamente 18 anos, atuando como personal trainer. E hoje, poder compartilhar tudo que eu já vivi, poder receber o convite de vocês e de outros podcasts aí, sinal de gratidão, de honra, né? E toda aquela semente que eu plantei lá atrás, e de muito regar, e de muito processo, hoje eu tô colhendo um pouquinho. Então, a minha ausência em casa, ela é grande, mas eu tenho certeza que a minha família entende, porque o que eu faço pra eles, pra elas, né? Tudo com o maior carinho e eu quero que elas sejam aquilo que elas têm como a minha imagem, né? Um cara que levanta cedo, que batalha, né? Que não abaixa a cabeça, né? Que enfrenta qualquer labuta aí para trazer o que for de melhor para eles poderem sobreviver da melhor forma, né? De forma digna, e que elas consigam usar esse espelho como legado. Então, não adianta eu colocar numa melhor escola, não adianta eu falar se eu não der exemplos, né? Legal. Então, eu procuro dar o exemplo
E às vezes a gente passa um pouquinho da conta, mas foi como eu disse, isso aqui para mim é um sonho, né? Tá representando personal trainers aí do Brasil e do mundo. Então, muitos seguem a minha linha de trabalho. Então, a responsabilidade que eu tenho quando eu gravo alguma coisa aqui, quando eu falo, ela é imensa. E não foi do dia para noite. Então, eu tô só desfrutando um pouquinho, né, disso tudo. Mas eu tenho certeza que elas vão entender essa parte de pai. Eu sei que também não vai voltar atrás, mas lá na frente, quando elas estiverem maiores, elas vão, tenho certeza que se orgulhar disso aí. Legal, você tem 2 filhas, uma filha? Tenho 2 filhas, uma de 3 e uma de 9. Mariana de 3 e Isadora de 9. Beijão. Mariana e Isadora, e o nome da sua esposa? Daniele, Mariana e Isadora. E Isadora. Olha só, o papai é muito trabalhador e muito competente. Eu tenho muito orgulho de estar recebendo o pai de vocês e o seu marido aqui para falar com a gente. Tenho certeza que elas vão entender sim, Leandro, porque eu sei, a gente fica ausente. Eu mesmo estava vindo agora lá de Guarulhos, que eu fui acompanhar o futebol do meu filho. Sim. E eu sei a importância que é. Então eu imagino que para você tem dia que deve ser pancada. Você tá cuidando do filho dos outros e as suas filhas estão em casa precisando de você, né? Com certeza. Mas, cara, é aquilo que você falou. É um legado que você tá deixando e às vezes você perde um pouquinho de um lado, mas ganha do outro. A gente ganha a satisfação pessoal, né? De conseguir concretizar aquilo que a gente lá atrás sonhou em ser. É um cara conhecido, um cara que conseguiu alcançar um patamar bacana na profissão, que conseguiu, através do esforço, da dedicação, os seus bens materiais também, entendeu? Então, eu acho que a gente que vem de baixo, né, e sempre olha para os outros, não cobiçando, mas desejando ter algo parecido, né? Você, sem fazer mal para ninguém, sem falar mal de ninguém, sem ter que roubar ninguém e conquistando as suas coisas, eu acho que é muito gratificante, né? Então, desfrutar disso, mas ao mesmo tempo ter a consciência que de um lado também a gente acaba deixando a desejar por conta da família. Mas não dá pra ter tudo, né? Então, eu só peço um pouquinho de paciência pra galera lá em casa. Em breve a gente tá mais tempo perto. Elas vão ter. Vão ter o papai aí lado a lado. Até mesmo pelo legado que você tem construído, né, cara? Isso é muito legal. Leandro, agora vamos lá, cara. O que acontece? Nós tivemos essa brilhante ideia de te trazer aqui, te convidar... pelo trabalho que você faz e não só pelo que a gente conheceu nas redes sociais. O que você coloca muita coisa legal nas redes sociais, alguns trabalhos que você faz, mas a gente teve a oportunidade de ver na prática você atuando, você trabalhando. E o trabalho que você faz, a gente divide sala, né, de vez em quando, dando aula, e a gente vê o quanto você é dedicado, o quanto você tem de conhecimento, o quanto você realmente aplica aquilo que você mostra também nas redes sociais. E isso é muito legal. Isso, além de ver você treinando, dando aula ali naquele momento, a gente vê os resultados disso depois. Sim. Então, cara, falei, esse cara tem que ir lá pra dividir um pouquinho dessa experiência. Quando você se formou, onde você se formou e como foi o início da sua carreira como personal trainer? Cara, eu me formei na Uni Santana, né? Eu era atleta bolsista. Comecei na Unip, né? Mas acabei perdendo a minha bolsa de estudos, porque na época eu jogava no São Caetano. E eu sempre tive bolsa atleta, né? Então Você jogava futebol? Futebol de campo. E aí eu tinha que jogar pela faculdade, até que a Unip, que era a faculdade que eu estudava, perdeu acho que 1 ou 2 jogos, assim. E aí o diretor veio falar comigo, a gente precisa mais de você, você tem que escolher, ou você joga profissional, ou você vai estudar. Porque a gente precisa de você aqui, senão a gente vai ter que arrumar outro atleta. E naquela época eu tinha 18 anos, né? Não tinha como eu abandonar um sonho também, que era de ser jogador de futebol. Eu acabei tendo que trancar. Eu já estava no 2º semestre de Educação Física, né? E acabei indo para a faculdade concorrente, a rival, que era a Uni Santana. E também foi difícil eu entrar na Uni Santana, porque eu era muito novo, né? E eles tinham um sistema de absorção de atletas, onde o cara já tinha uma bagagem, entendeu? Em relação ao âmbito profissional, né? Então, você tinha ali atletas de 20, 22 anos, eu tinha 18, né? Cara de 23. E aí, como que eles iam apostar num menino de 18 que estava começando a faculdade? Como que eles iam dar a bolsa para um cara? Só que quando eu cheguei lá na Uni Santana,
muitos já me conheciam ali, né? Do futebol também. E aí, cara, grande parte dos atletas já, tipo, meio que pressionou o treinador, falar assim, ele tem que estar com a gente, ele não pode estar fora, né? Então, foi graças a Deus, acho que as coisas aconteceram, do jeito que tem que ser, sabe? Por todas as coisas ruins, assim, que a vida me mostrou e que eu tive que passar, né? Hoje eu vejo que tudo fez o certo sentido para eu estar aqui, entendeu? Para eu ter conseguido e estar conseguindo aquilo que eu sempre almejei. E aí eu comecei a jogar pela Unisantana, né? Ganhei a bolsa de estudos e tal, então fui para a faculdade rival. Aí ali eu jogava 2, 3 jogos por final de semana, né? Fui viajar pro México e tal. E ali eu me formei, né? E ali já fui trabalhar no Corinthians também, entendeu? Porque quando eu entrei na fase acadêmica, quando eu entrei eu já sabia que eu queria ser personal trainer, entendeu? Mas você não entrou para trabalhar com futebol? Não. Já futebol sabia? Jamais eu queria trabalhar. Entendeu? Você não queria trabalhar. Eu não queria trabalhar. Já sabia. Eu já sabia onde eu ia me enfiar. Eu falei, eu não quero mais isso aqui pela minha vida. Então, eu já sabia que eu queria ser personal trainer quando eu me formasse. Tá. E aí, nessa minha capacitação, antes de eu me formar, eu já fazia cursos de especialização para personal trainer. Né? Então, eu fiz curso na Reebok, já fiz outras especializações aí e tal. E aí, me apareceu a oportunidade de trabalhar no Corinthians, entendeu? E eu morava na Zona Sul. Mas esse estágio? Isso... Ainda é do estágio, que você estava na faculdade? Eu comecei a estagiar no Corinthians, né? E aí, quando o Corinthians caiu, ele já me efetivou como auxiliar, mas aí já me registrou, entendeu? Então, eu fiquei 4 meses trabalhando ali de domingo a domingo, ganhava R$380, meu. Então, ganhava R$380 de domingo a domingo. E às vezes mal tinha o que comer porque, cara, eu recebia muito pouco. Então, às vezes os professores me davam carona de moto, aí eu vendia o meu passe, meu bilhete único. Aí o meu parceiro ia me pagava, eu comprava um bombom ali na frente, comprava um salgado ali. Eu lembro que o salgado era 75 centavos. Aí comia, depois dava dor de barriga do caramba, mas pelo menos matava a fome. E aí, então, cara, foi um processo assim... árduo, entendeu? Só que eu dava muito valor, porque eu já tinha tudo isso na minha cabeça. Eu vou me formar e eu vou trabalhar como personal. Eu não sei quando, não sei onde, não sei qual vai ser o processo, mas eu vou. E aí eu saía do Corinthians, eu entrava lá na Reebok, como faço pra trabalhar aí, tal, não sei o quê, mandava e-mail, tal, não sei o quê. Aí eu fiz um processo seletivo, comecei a fazer um curso lá. Acho que eu fiz uns 6 meses de curso de seleção, de capacitação para eles me contratarem. Aí eu lembro que ela falou assim pra mim, infelizmente, você não vai poder continuar mais fazendo o nosso curso de capacitação, porque você não é um cara frequente, então não tem como a gente te contratar. Eu falei assim, eu não sou frequente porque eu já trabalho no Corinthians, mas eu tô fazendo o curso de vocês porque pra mim é importante e eu vejo vocês como referência. Então, se um dia eu sair, eu quero trabalhar aqui. Ela, então tá bom, então eu vou te ajudar. Aí ela deixou, porque eu faltava... Eu ia de terça, quinta e sábado. Aí eu faltava segunda, quarta e sexta. Então, de 6 dias, eu faltava 3. Entendeu? Porque segunda, quarta e sexta eu trabalhava o dia inteiro no Corinthians, entendeu? E aí eu saía meio-dia de terça e quinta do Corinthians, ia pra lá. E aos sábados também eu fazia o curso com ela e depois ia jogar na faculdade. E aí, tanto que ela me deu um diploma de certificação, faltam as horas. Mas, assim, o que eu queria com aquilo? Eu queria saber... como o público que eu queria trabalhar falava, como que os caras se portavam, como que o professor orientava, como que era o relacionamento interpessoal com todo mundo, entendeu? Então, eu ficava avaliando todo mundo. E aí, foi engraçado que eu falo essa frase que eu, em vários outros podcasts eu falei. Uma vez o Rubinho passou com a Cicarelli, e aí a galera, olha lá, Leandro, o Rubinho passou ali. Eu olhei assim, falei, um dia eu vou treinar esse cara. Aí passaram-se aí 15 anos e ele me chamou, né? Olha que legal. Entendeu? Aí eu trabalhei com ele, com a família dele. Então, é propósito, né? Entendeu? Quando o cara tem um propósito estabelecido. E era engraçado, porque parecia que... não é me vitimizando, mas assim, parecia que a galera já me olhava um pouco torto e tal, não sei o quê. Tinha sempre um a mais, mas assim, eu tava buscando absorver o máximo de conteúdo possível, mesmo não tendo perfil para trabalhar ali, na visão deles, entendeu? Eu buscando absorver aquilo lá, né? E hoje, aí eu olhava o gerente, o coordenador e tal, né?
alguns professores com aquele ar de superioridade. Você já trabalhou em algumas academias grandes, você sabe como é que é. Tem bastante. Né? Então, e hoje eu falo, hoje, em vez de eu trabalhar numa academia grande, eu trabalho pro dono das academias grandes, né? Então, né? Então, eu tenho, obviamente que não vou citar o nome, mas assim, grandes redes aí de academia, os donos treinam comigo. Então, o mundo dá voltas, né? O mundo dá voltas e com humildade, com o pé no chão, com trabalho, com dedicação, com fé em Deus, eu consegui aí superar todas essas adversidades e processos, né, que a nossa área necessita ter. Não tem nada do dia para a noite, entendeu? Então, eu pegava 2 conduções, demorava 2 horas para chegar no Morumbi, porque eu saía lá do Parque São Jorge. Aí pegava ônibus, trem, não sei o quê. Aí eu voltava, pegava ônibus, outro ônibus, um metrô e até Santana. Aí depois saía de Santana, pegava ônibus, metrô e até o Jabaquara ia pra minha casa. Aí depois eu acordava de manhã, ia pro Corinthians, pegava mais 2 ônibus, 2 metrôs e mais um ônibus, entendeu? Então, essa foi minha vida aí, durante mais ou menos aí uns 2 ou 3 anos, até que consegui comprar um carro, né? E aí já facilitou um pouquinho mais. Mas esse processo, poucos querem passar. E eu tive a paciência, né, de ver isso aí com bons olhos, entendeu? Eu ter que sentir isso para poder dar esse valor. Então, foi o que eu falei. Eu chegava no parque depois, chegava às 7 da manhã, saía 1 da tarde. Cara, eu sei que eu tenho que ajudar o cara. Eu sei que eu tenho que fazer isso aqui. O que vai acontecer para mim depois, eu não sei. Mas dessa, veio o fisioterapeuta do profissional do Corinthians, me chamou para ser um braço direito dele na clínica dele. Dessa veio outras pessoas, entendeu? Sem eu querer nada mais, as coisas foram aparecendo só por eu me esforçar em estar ali, entendeu? Então, a gente cria um legado de trabalho, onde você sai de casa procurando ajudar. E aí a recompensa, acho que ela vem de forma automática e gradativa, né? Tudo no seu tempo. Então, eu fico muito feliz em ter passado legal. por isso. Muito bom, legal. Muito bom. E a sua história é como da maioria das pessoas mesmo que vem de baixo mesmo. Ganhar pouco, trabalhar, que uma hora a recompensa pelo trabalho e esforço vem. Eu acho legal o que o Leandro falou sobre processos. As pessoas não querem realmente passar um processo. Leandro, agora me chamou a atenção no que você falou. Você já estava decidido trabalhar com personal. E você foi direto numa academia que podia te trazer um grande retorno. Por que você já tinha essa mentalidade? Você já sabia que o personal era uma área rentável, que podia te trazer uma estabilidade financeira, e já sabia que essa unidade, por exemplo, essa academia Reebok, te traria já o cliente ideal? Você já tinha isso em mente? Cara, eu tinha isso em mente, né? Mas eu também tinha em mente que eu também não estava preparado para estar ali, né? E então, por isso que eu precisava entrar nesse laboratório aí, né? Para poder respirar essa atmosfera e mais para frente, entendeu? Entrar, ser inserido onde eu queria. Então, quando eu jogava futebol, eu tinha sonho de ter um carro importado, eu tinha sonho de ter uma casa, eu tinha sonho de ter um apartamento, eu tinha sonho, de poder ir no shopping, comprar o tênis que eu quisesse, a roupa que eu quisesse. E pelas frustrações do futebol, eu não consegui, né? Qual era o caminho que eu poderia escolher? Eu não queria mais trabalhar com futebol, entendeu? Então, o único meio, a única alternativa que eu vi foi ser personal trainer. Porque no meu olhar, na educação física, eu acho que o ramo, sem desmerecer os outros, onde você tem o maior faturamento é o trabalho personalizado. Na minha opinião. A cereja do bolo da nossa área é o personal trainer. Na minha opinião, né? Eu concordo com ela. Na minha opinião. Então eu falei assim, eu vou me especializar porque eu quero trabalhar com a nata. Seja high society, seja atleta de alta performance. Famoso, campeão, entendeu? O cara vencedor. Então, é esse público que eu quero trabalhar e é esse público que eu vou ajudar quando eu estiver bem capacitado, entendeu? Então, era isso. Leandro, então, a gente não gosta e a gente não fica falando o tempo todo de conquistas, bens materiais. Mas você falou de algumas realizações. Sim. Hoje você tem seu carro importado, hoje você tem a sua liberdade financeira, suas filhas estudam em colégios particulares e tal. Hoje, você tem certeza que é possível viver de personal? Muito, muito. Inclusive,
Nunca esqueço um dia que eu tava numa reunião com uns diretores do Corinthians, né? E eu já era 5ª vez que eu tava na final de um campeonato. E ele nem aí, né? Pelo trabalho que eu havia conseguido executar. E aí eu falei assim, eu nem quero pro ano que vem, né? Já que tanto faz como tanto fez, eu ser 4 vezes, 5 vezes campeão aqui, né? Eu nem quero aumento, nada. Eu só preciso ter mais dias um pouco mais livres na semana para eu poder preencher minha agenda com os meus alunos de personal, tá bom? Então, ao invés de você me pagar mais, me dá liberdade para eu conseguir trabalhar por fora, entendeu? Porque assim como você tem os seus carros aí, que você chega aqui e tem seu apartamento com sacada gourmet e tudo, eu também quero ter. Eu falei para ele. Aí os caras os professores... Tipo assim... Fala, você é louco? Tipo, pensa, né? Depois do o que você tem na cabeça pra falar pro cara isso aí? Aí eu falei assim, cara, e ó, eu vou te falar. E eu tô me preparando pra isso, eu já mostrei do meu potencial aqui, e se eu não conseguir aqui, eu vou conseguir em outro lugar. Então, se você não fizer isso aí, nem conta mais comigo no que vem. Aí, beleza. Ele fez? Não fez. Não conta mais comigo no que vem, eu consegui conquistar tudo que eu quis. Entendeu? Boa, tava decidido então, né, meu? Tava decidido. E tanto que quando eu saí de lá, um outro clube me contratou, né? Troquei meu carro, entendeu? Tem entrada no meu apartamento com sacada gourmet, entendeu? Então já era meu 2º apartamento. E, cara, e é isso, entendeu? Olha o poder da mente, hein, meu? O cara viu o Rubinho, falou que ia dar aula pro Rubinho, começou a dar aula, queria uma sacada gourmet, conseguiu, conquistou. Não é que ganhou, não. Conquistou. Foi atrás, no trabalho. Uma dica legal aqui que fica é que, cara, é bom você que quer dar personal, você saber para qual público você quer trabalhar. Exato. Né? Onde você quer chegar. Se você não sabe onde quer chegar e só tá aí dando personal a esmo para todos os clientes que te aparecem, cara, desculpa, você vai continuar aí. Ou seja, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Qualquer caminho serve. Ô, Leandro, agora me diz uma coisa, cara. Eu perdi algum tempo na minha trajetória, porque eu sempre fui aquele cara que eu sempre fui degrau por degrau. Uhum. E até hoje, assim, eu não acho que tá errado, não. Uhum. Porque eu adquiri muita experiência nas academias de bairro. Sim. Só que eu vi amigos que falavam assim, pô, você é louco, academia de bairro, tô fora, já vou direto onde eu vou pegar personal. E esses caras fizeram bem, assim, mais rápido. Hoje, se eu fosse começar com o personal... Eu acho que eu faria isso que você fez. Eu ia numa academia de grande porte, que tivesse uma estrutura de dar treinamento, de qualificar o personal trainer. Tipo uma Reebok, tipo uma Bodytech, essas academias premium. Não desmerecendo as outras, tá? As low costs que atendem ali o personal. Mas para ir direto no público AAA. Hoje você acha que esse é o caminho mais curto também para quem tá começando, para quem tá iniciando no personal? Cara, quem tá iniciando no personal, primeiro o cara não tem que ter pressa de chegar, entendeu? Tá. Porque quem tá iniciando, ele tem que aprender, entendeu? Não adianta ele querer ter pressa de estar no ápice, porque senão ele vai chegar no ápice rápido e vai cair. Não entendeu? Vai se sustentar. Não vai se sustentar. Se eu tô me sustentando até hoje, né, trabalhando com essa galera aí né, induzindo e introduzindo um sistema de trabalho, é porque eu criei raiz no meu trabalho, entendeu? E esse raiz foi através do processo, de tudo que eu passei, de tudo que eu desenvolvi, das frustrações que eu tive que aprender, os acertos e os erros da profissão, né? Tem hora que você vai jogar esse estímulo, tem hora que não, né? Então, todo esse feeling você vai adquirir colocando a mão na massa. Agora, se a galera não tiver com essa proposta de adaptação contextual, esperar tudo no seu tempo e aprender, né? Ela não vai ter uma carreira duradoura. Porque, obviamente, algumas portas vão se abrir. Mas não é o fato de você abrir porta, é o fato de você manter com a porta aberta. Entendeu? Legal. Então, e tá preparado pra quando ela abrir, né? Tá preparado quando ela abrir. Que legal. Você criar uma cartela de clientes, depois você se modificar essa cartela de clientes, é um processo trabalhoso. Você não vai chegar cobrando R$500 a hora, entendeu?
Você vai começar cobrando menos. Por quê? Porque você quer aprender. Como é que você vai cobrar 500 se o cara nem te conhece? Entendeu? Qual é a autoridade que você tem de cobrar R$500 a hora? Não tem como. Entendeu? Então eu acho que esse contexto, quem está iniciando, precisa ter paciência, precisa gostar do que faz. Entendeu? Você vê, ó, eu tô com 18 anos na área. Uma vez, uns 10 anos atrás, aí encontrei um colega meu num barzinho, aí ele falou assim, ó, essa aqui é a fulana de tal, crossfiteira nata, dá aula ali, dá aula, mas ela não trabalha de sexta-feira. Sexta, sábado e domingo, ela já para, que não sei o que lá. Falei, legal. Assim, como se fosse motivo de orgulho, né? Eu já sou o contrário, eu falo assim, eu sou personal padaria, não fecho nunca, tô trabalhando de domingo a domingo. 24 horas. Entendeu? Eu tô trabalhando de domingo a domingo, entendeu? A torneira tá aberta, eu vou colocar meu copo. Por quê? Porque eu sonhei em ter isso. Sim. Claro. Entendeu? Eu pedi chuva, eu vou me preocupar em que eu vou me molhar. Entendeu? Agora, a galera quer trabalhar, mas não quer trabalhar. Entendeu? Então, se você quer trabalhar, você precisa aprender, você precisa se capacitar para você entregar 100% de um conhecimento e resultado pro cara. Senão não adianta, senão nada faz sentido. O dinheiro é consequência. Entendeu? A pessoa que te contrata, quando você chega nesse público, o dinheiro para ela menos importa. Exatamente. Esse valor que ela te paga, não, sabe, é um café da tarde. Entendeu? Independente se é 500, se é 1.000, é um café da tarde. Para um certo tipo de público. Por quê? Porque ela quer valor em você. Se você constrói valor, não tem preço que vai te pagar. Ela quer você e pronto. Isso entendeu? Isso aconteceu com um aluno meu agora. Entendeu? Ele olhou meu Instagram. Aí o professor falou assim, ele falou assim que quer você de qualquer jeito. Ele paga o que for preciso. É você. Não adianta colocar alguém da sua equipe, não. É você e paga o que for preciso. Ele precisa de você, ele quer ser campeão e tal, isso aqui. Eu falei, então tá bom. Então, assim... Aí você cobra quanto você quiser. Então, por quê? Porque ele não vê ninguém num contexto que dê valor ao que ele quer. O produto que ele quer tá comigo, entendeu? Só que para você ter esse produto valorizado, você precisa fazer por onde? Entendeu? Como você faz por onde? Tendo estratégias assertivas, né? Agindo de forma correta, você tendo uma conduta profissional, você tratando bem as pessoas, você se portando bem aqui no seu celular. Então, tudo isso aí é um contexto que vai te levar a um caminho suscetível, entendeu? Um caminho mais vitorioso. Ao contrário de outros que preferem postar cerveja, postar não sei o quê, postar, entendeu? Então, assim, perfeito. Eu prefiro escolher não tô julgando ninguém, pelo amor de Deus, entendeu? Só que, assim, aquela menina que trabalhava de sexta-feira, né? Passou um ano, o professor falou assim, que trabalhava só até sexta, passou um ano, o professor falou assim, você não tem aluno para mandar para ela? Entendeu? Nada se sustenta se não for constância. Se não tiver constância. E leva tempo, entendeu? Né? A profissão é séria, não é hobby, né? Essa é a diferença, entendeu? Profissão vencedora é algo sério, senão vira hobby, não tem jeito. Sensacional. Olha que legal isso. O que o Leandro tá falando aqui. Galera, primeiro que a gente tá falando de profissão, a gente tá falando da profissão de personal trainer. Não é hobby, não é um bico. Então, o personal que trabalha CLT, o cara que trabalha com outras coisas, aí no horário livre vai lá trabalhar com personal, dificilmente você vai atingir o sucesso, por exemplo, que o Leandro teve. O Leandro, ele falou, personal padaria, trabalha 24 horas se necessário. Eu trabalho de domingo a domingo mesmo, pô. Eu que não... Não, Leandro, não tá errado, né, cara? Você tem um propósito. É assim, eu particularmente, meio-dia, eu já tô no clube, dia de sexta-feira. Mas é o meu... não tem certo e errado. Não tem certo e errado. Não tem. Eu quero lá acompanhar. Ó, do meio-dia pra tarde, eu tô com meu filho, tô com a minha esposa e não abro mão disso. Pra mim, o que compensa é isso. O que compensa é eu trabalhar a semana anterior o dia inteiro. Entendeu? Que não tá errado. Mas, se eu tiver colocar na cabeça, falar, não, eu quero atingir um determinado número financeiro... Que vai precisar... Eu vou lá abraçar. Colocar isso, eu vou lá abraçar. Mas, além da questão financeira, tem a questão do propósito também. Que você quer desenvolver, você quer atender mais gente, você tem seu método, você tá aplicando, você tá... Entendeu? Não tem certo e errado. Não isso tem, que deixa bem claro pra todo mundo aí, entendeu? Se você quer trabalhar só de terça e quarta, tudo bem. Tudo bem também. Mas não reclama. Exato, entendeu? Cada um tem o que merece. O que não pode é reclamar. E uma coisa que de fato, em todas as pessoas que chegam onde ele tá, onde ele ainda quer chegar,
a obsessão faz parte disso. É isso. Perfeito. É uma certa obsessão, né? Porque, você traçou uma linha ali, uma trajetória. Você quer chegar em algum lugar. Você não chegou lá ainda. Quando você chegar, você vai falar, opa, legal, era aqui que eu queria estar. É igual você falou agora, você já tá curtindo o... Você queria chegar onde você chegou, Então, né? assim, quando você chegar, cara, você vai poder falar, legal, agora eu posso tirar o pé, e aí agora eu posso fazer isso, isso e isso. Mas é uma característica de quem quer chegar longe mesmo. É uma certa obsessão com o seu projeto e com o seu propósito. Sim. E assim, na minha época que eu tava começando, né? Lógico, alguns me ajudaram e tal. E hoje, por exemplo, a minha satisfação quando eu posto um vídeo e ver a galera compartilhando, ver a galera comentando, eu receber mensagem, cara, você mudou minha vida. Cara, eu fiz um estúdio só com a sua metodologia. Cara, tudo que eu faço tem o seu nome. Cara, isso aqui, vou te falar, cara, é de emocionar, porque lá atrás, os que me ajudaram, muito obrigado. Mas muitos me viraram as costas também. Entendeu? Com aquela arrogância, com aquele ar de superioridade, sabe? E independente disso aí... Você fala profissional de educação física, personal trainer? Com certeza. Com certeza. E o que eu mais deixei claro pra mim mesmo é não fazer o que eu nunca quis que fizessem comigo. Entendeu? O que fizeram comigo. Então, se o cara fez isso comigo, eu vou sempre fazer o oposto. Porque a sensação ruim que eu tive quando alguém me esnobou, quando alguém me tratou mal, quando você olha pro cara, o cara nem dá um bom dia pra você. Perfeito. Entendeu? Isso é feio, né? Chato E isso acontece até hoje, porque muitos também não me conhecem. Aí você vê, eu chego de moto, eu chego de não sei o quê, e muitos nem sabem quem eu sou. Aí você tá ali no prédio X, aí o cara chega com um carro legal, aí o cara vê você de moto, beleza. O cara já chega pisando em ovo, beleza. Né? Porque ele acha que na cabeça dele ele tá ferão, entendeu? Aí ele entra com ar superior a você, às vezes nem te dá um bom dia, entendeu? Mas, né, eu não preciso competir com ninguém, graças a Deus sou um cara realizado, entendeu? Mas eu demorei pra ter esse discernimento. Mas antigamente isso me abalava muito, entendeu? Pô, velho, será que se um dia eu chegar nesse patamar eu vou ser assim com esse cara, meu? Né? Será que se eu chegar nesse nível de conhecimento, nesse nível de autoridade, eu vou precisar andar desse jeito que esse cara anda? Entendeu? Tratando o aluno desse jeito aí, o aluno tá fazendo o cara virar as costas, não tá nem aí, tá sempre de cara fechada. Entendeu? Será que eu vou ser assim? Então eu sempre tive medo de ser assim, entendeu? Então eu me policio bastante pra não destratar ninguém, entendeu? Porque às vezes a gente tá cansado também, entendeu? O dia a dia. Às vezes você tá mais debilitado fisicamente e talvez você peca num pouco mais de atenção quando alguém quer falar com você. Não porque você é arrogante, não, mas porque às vezes você tá cansado também fisicamente. Então eu me policio para não destratar ninguém e sempre quando alguém me chama aqui no Instagram, eu sempre procuro tratar com o maior carinho. Porque o maior medo que eu tenho é agir como alguns agiram comigo também lá no passado. Legal. Olha aí, que legal, né? E é o que a gente fala aqui, né, Robson? Não tratar o amigo de sala, o colega de trabalho, o parceiro, como um concorrente ou um inimigo. E fazer isso, esnobar, não ligar, né? Exato. Dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite. Não, a gente bate nisso o tempo todo, entendeu? O tempo todo a gente tá falando, cara, um bom dia, boa tarde, isso é educação, né, cara? Isso é educação. Então você espera o mínimo de educação do seu colega de profissão. Leandro, agora me diz uma coisa, cara, eu tenho acompanhado o seu trabalho, você dá aula para vários pilotos, jogador de futebol, apresentador de TV. Bastante gente famosa. Bastante gente famosa. Como você chegou, como esses clientes chegaram para você? A indicação, você cruzou com o Você falou que cruzou o Rubinho e ia dar aula para ele e começou a dar aula pro Rubinho Barrichello. Como é que foi isso? Cara, eu acho que tudo é o passo a passo da vida, né? A gente vai construindo algo que transforma vidas, né? Então, o marketing boca a boca, ele fica muito forte, entendeu? E quando eu tive a primeira oportunidade de trabalhar com um atleta profissional de alto nível, que foi o Christian, eu comecei trabalhando com o filho dele. Tá. Né? Pro filho dele começar a trabalhar comigo, foi o treinador dele que me acompanhou, igual vocês me acompanham diariamente. Ah, que legal. Entendeu? Então, assim, uma coisa sempre está conectada à outra. Entendeu? Legal. E aí, através disso, as portas foram se abrindo, né? E a gente nunca pode subestimar nenhuma porta, entendeu? Porque quando eu comecei com o filho dele, eu dava treino pra ele numa sala de estar,
Porque entrou a época do Covid, entendeu? Então, eu falei, cara, isso aqui é a chance da minha vida. Por quê? Porque eu tô dando treino pro filho de um jogador de futebol. Se eu trabalhar bem, eu tenho certeza que ele vai querer treinar comigo. Certeza. Porque todo mundo precisa desse tipo de treino, desse tipo de estímulo. Mas não deu outra. Ele falou, cara, eu preciso treinar com você. Aí tanto que ele falava assim, pô, meu, se eu tivesse te conhecido antes, eu teria durado mais no futebol. Olha. Por conta das minhas lesões. Caramba. Entendeu? Legal. E ele falou até que vai no meu curso, cara. Um cara gente boa pra caramba. Eu gosto muito dele. Né? E através dele veio o Thiago Camilo. Aí o Thiago Camilo, pô, quero conhecer seu trabalho. Porque todo treino a gente postava. E aí eu, né, o Thiago Camilo, a gente começou a trabalhar juntos. Aí eu já observava os treinos do Thiago, né? Tinha a minha visão, não quero falar bem ou mal, mas eu tinha uma visão em relação ao tipo de trabalho que ele fazia. Aí eu falava assim, pô, se um dia eu tiver a oportunidade de trabalhar com esse cara, e por que eu tô falando isso? Porque como eu jogo futebol, eu sempre encontrava com ele, né? E como eu já trabalhava com atletas de alta performance, eu falei, meu, eu tô um passo de trabalhar com esse cara, mas tudo no seu tempo, né? Então, eu falava assim, meu, eu tenho o conteúdo que eu vou ajudar esse cara, né? Mas eu não posso me oferecer. A pessoa que tem que me procurar. Claro. Entendeu? E aí houve essa oportunidade de ele me chamar, né? E a gente começou a trabalhar junto, e aí veio outros pilotos, e aí foi que crescendo. Legal, meu. Né? Legal. A gente, o Robson não, o Júlio, tem uma frase boa, que é um professor do Robson que veio aqui também, e ele fala assim, você precisa de um aluno para mudar a sua vida. Você tem esse aluno? Foi o filho do Cris? Foi o Cris? Cara, o do Christian? Não foi só ele, mas ele foi... Porque tem assim, alguém aí que você lembra que, tipo, tem, mudou a sua vida? Que eu não posso citar nomes, né? Não, tudo bem, mas você tem esse aluno. Tenho esse aluno, até hoje tá comigo, aluna, né? Até hoje tá comigo. E eu nunca esqueço, né? Eu até falei pra ela, eu trabalhava com criança, né, e tal, e um professor do filho dela chegou pra mim e falou assim, ó, Leandro, eu tô com um menino aqui e, cara, eu tô fazendo de tudo, mas comigo ele não tá evoluindo. E eu percebi que o seu conteúdo pode ajudar ele, né? Você quer trabalhar com ele? Só que é o seguinte, não é aqui perto, no interior de São Paulo. Você quer? Aí eu falei, não, pô, eu ajudo. Nem sabia onde era. Eu falei, não, eu ajudo, onde é? Não, fica 2 horas daqui de São Paulo. Aí eu falei, 2 horas? Falou, mas ela paga, não tem problema e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, tá bom. E aí, daí pra cá, né? Eu tô com essa família já tem 7 anos. E quando entrou a pandemia, depois de 2 anos eu dar treino pro filho dela, ele falou assim, ó, Leandro, eu e meu marido querem treinar com você, né? E a gente começou a treinar e tal. Na segunda ou terceira aula, ela falou assim pra mim, ó, vou falar uma coisa pra você. Você trabalha na Zona Leste, né? Então, você tem que parar com isso. Você tem que trabalhar só da ponte pra cá agora, tá? Eu vou te indicar uma galera, só que você não deixa eu sem horário, por favor, tá bom? Então, pensa no que eu tô te falando. A partir de hoje, você não sai mais daqui. Isso eu tava na Fazenda Boa Vista. Que legal, olha que pergunta excelente, Ed. Que pergunta excelente. O Júlio realmente, com ele foi um professor, grande mestre meu, que veio aqui falar com a gente também. E ele sempre falou isso, eu sempre falei isso pro Ed, o Ed já sabe agora a minha fonte. Agora eu sei a fonte. Conhece minha fonte. Que toda vez que eu falo o Robson tem uma frase. Ele falava, o Robson tem uma frase, agora ele sabe de onde eu tirei a frase. Mas é isso mesmo, porque o cara falava sempre, Leandro, você só precisa de um aluno para transformar a sua vida, transformar o seu jogo na educação física. E é o que essa aluna fez para você. Sim. Ela te ajudou e te mostrou o caminho. Sim. Cara, mas por quê? Por causa do trabalho que você fez. E assim, né? Foi o que a gente falou do processo. Se eu tivesse recebido essa oportunidade sem estar preparado... Isso, entendeu? Não ia dar certo. Isso aí, não ia sustentar. Não ia sustentar. Primeiro que eu acho que você nem ia aceitar dar aula 2 horas daqui. Né? Porque quando o cara não tá preparado, ele vai falar, meu... A conta é outra, não fecha. Você fala, pô, você tem que ter uma visão de falar. Você não sabe nem como cobrar, né? Exato, não sabe nem como cobrar. Olha outra coisa que eu queria falar também, que o Leandro falou agora há pouco. Ele cobrou quanto ele quiser. O cara quer pagar pra ele, quer que ele esteja lá. Tem gente que não acredita nisso. Tem gente que não acredita nisso quando a gente fala. Tem gente que não acredita, Leandro. Outro dia um cara falou aqui que a gente era charlatão, que a gente... esse cara aí fica falando na internet aí que dá pra ganhar grana com o personal. Cara, então é isso aí, olha a experiência do cara.
Então, assim, você cobra de acordo com o que você oferece. Então, assim, o cara não acompanha. Eu falo pro cara, você pode ganhar 20 mil reais por mês, pode ganhar 30 mil reais por mês. O cara não acredita. Vai ficar ganhando o que ele ganha, né? Então. É complicado, né? É complicado. Pra quem começou ganhando 380 reais por mês, né? Trabalhando de domingo a domingo, né? Hoje nem sei quantos minutos, né, pra ganhar isso, mas assim... Pois. Boa. Sabe? Mas, cara, e não é subestimando ninguém. Foi o que eu te falei. A gente tá conversando aqui um certo tempo e vocês viram aí a jornada árdua, de capacitação, de luta, né? Então, tudo que a gente teve que passar pra conseguir agregar valor a uma pessoa, entendeu? Porque não tô vendendo aula, eu tô... transformando uma vida. Eu tô ajudando uma pessoa que precisa de um conteúdo, né? Ninguém me contrata para fazer uma aula. Me contrata para resolver um problema. Entendeu? Perfeito. É isso. Então eu chego para resolver esse problema. E aí, cara, eu tô muito feliz por isso aí. E esse valor é algo que é impagável, né? Impagável, perfeito. Bacana, Robson. Uma pergunta pro personal. Qual é o problema que você tá resolvendo aí? É isso aí, personal. Você tá passando o treino? Ou você está resolvendo problemas? É isso aí. Pega essa sacada aí. Pega aí. Leandro, agora me diz, e como foi chegar na metodologia Leandro Ono? Você adquiriu tanta experiência aí nesse processo. Fala um pouquinho, o que é a metodologia Leandro Ono, que a gente está vendo aqui, esse curso que vai rolar aí, a segunda edição. Fala um pouquinho aí Olha aí, alguns alunos. Legal. O Christian... Dentinho, Kassab. Isso. Vai passar aí de novo. Marcos Fala Rocha, um pouquinho da metodologia Leandro Ono. Como funciona? A metodologia Leandro Ono são estratégias e insights, né? Que eu vou passar para eles, todos os profissionais que estarão ali no dia. Ano passado foi recorde de público. Era quase 100 profissionais aí num dia de imersão. Foi muito bacana. E esse contato que essa galera tem comigo, sem ser via celular, é fundamental, porque você vai me conhecer de perto, entendeu? As pessoas falam, pô, eu gosto muito dele. Você gosta de quem? Eu falo, cara, eu só gosto de eu conhecer, entendeu? Uhum. Então, se a pessoa gosta de mim e vai me conhecer, ou ela vai me gostar, ou vai odiar. Então, a oportunidade dela, que ela vai ter de, atrás de um profissional que tem uma metodologia, um sistema de trabalho que entrega resultado, que entrega justamente o que o aluno precisa, de forma específica, contextual, ainda vai ver... a minha índole como pessoa, entendeu? Como eu trato cada cliente, né? Como a gente leva cada problema, como a gente resolve cada problema, entendeu? Então, tudo isso aí, acho que é legal o personal entender, porque a vida não é um morango, a vida do personal é dia a dia, é casamento, entendeu? Então, você tem aí um relacionamento que tem briga, que você tem mau humor dos caras, mas você tem que estar sempre filtrando de forma passiva, né? E de uma maneira educada, né? De uma maneira alegre, leve, para que isso não venha se tornar uma bola de neve e você fique mal falado, né? Porque, às vezes, as coisas podem inverter os papéis. Então, se você não tiver uma postura coerente, né? Que dá para o aluno aí uma segurança que ele está trabalhando com um profissional gabaritado, capacitado, vivido, você não tem aí longevidade também. Então, a metodologia Leandro Ono é muito mais do que só exercício, né? É um sistema de trabalho vencedor, é uma conduta de trabalho, né? Para que eles possam, no dia, estar compartilhando e vivenciando tudo que eu faço com os atletas, né? E os macetes que a gente coloca para que eles possam atingir o ápice da performance. Mas não é voltado para o personal trainer que quer trabalhar com alta performance, só com alto rendimento? Não. Ó, lá você vai encontrar fisioterapeuta, preparador físico, personal trainer, estagiário, cara que está ingressando agora na profissão. A galera tem que entender o pensamento da situação. Então, no mundo da educação física não tem certo e errado, entendeu? Não tem uma fórmula para ninguém ganhar. Se todo mundo soubesse a fórmula, todo mundo era campeão. Só que só tem um campeão, né? Então, como você ajuda um senhor de 80 anos? Como você ajuda uma criança de 10 anos? Né? A gente cria estratégias e cria problemas e soluções para que os profissionais ali aprendam a pescar, entre aspas, entendeu? Legal. Então, a gente não dá nada assim de mão beijada. Vamos fazer a galera pensar. Como que eu cheguei com esse patamar de conhecimento? Através de estratégias, de carta na manga.
tudo que eu crio numa sessão, às vezes não é o que eu vou aplicar. Eu tenho que modificar na hora. Perfeito. Entendeu? Então, esse jogo, essa variedade, essa adaptação, esses caras vão ter que ter. E vão ter que saber. E ali no dia, a gente consegue aí dar para eles aí bastante vivência para que eles possam sair dali munidos de informação e conhecimento. Legal. Até mesmo porque o treinamento, ele não é algo engessado, né, Leandro? Porque você chega ali com um treino na sua cabeça já estabelecido pro cara, você chega lá, o cara dormiu mal, o cara tá com enxaqueca, o cara saiu para ir jantar, bebeu um pouquinho mais, o nível de performance dele... Não tá igual. Não tá igual. E você precisa de experiência para poder readaptar ali aquele treino na hora, né? Sim. Não, então, e isso é uma situação muito comum, né? Muito comum. Você tá com um plano de aula pronto, um processo inteirinho feito, né? Tá com os materiais, a gente que se desloca de moto aqui, você já seleciona o que você vai aplicar e de repente você tem que mudar, entendeu? Então... Você tem esse conhecimento, você tem essa adaptabilidade para conseguir, de uma maneira natural, trocar. E mesmo assim, dar um treino aderente, um treino prazeroso pro cara. Entendeu? Porque é muito fácil. Ah, você não quer? Tá bom, então vamos ali na cadeira extensora, fazer um supino, fazer um policosta, acabou. O treino do Leandro é muito legal, é bem desafiador. Outro dia eu cheguei lá, o Leandro tava dando tiro no aluno dele. Tava dando tiro. Eu falei, caraca, que é isso, meu? É legal, a gente chega lá, eu comentei com o Robson, falou, dá vontade de ficar assistindo o treino, cara. Você fala, caraca... Tem muita variação, né? É muito específico, né? É muito exercício diferente e você entende por que você tá passando aquilo ali. Não, dá pra perceber, porque você tá dando aula pra um piloto lá, que a gente vê. E você vê que tem tudo a ver. O cara, às vezes, tá com uma anilha ali e tem que tocar a velocidade de reação, agilidade, espacialidade, com carga. E o cara transfere aquilo, né? 5 horas da manhã, né? Isso, 5 horas da manhã, detalhe, meu. Eu não queria ser seu aluno, não, cara. 5 horas da manhã. Mas eu tenho certeza que eu teria resultado. Leandro, agora me diz uma coisa. E pra quem quer participar do teu curso, segunda edição... Mesmo. Como funciona? Cara, quem quer participar do meu curso, as portas estão abertas. Né? Eu vou entregar a listagem aí no dia 20/6 de junho. Então, se esse podcast for até o dia 20 de junho ao ar, aí nas redes, né? Então, dá tempo ainda. É só entrar lá no link da minha bio, se inscrever, depois me mandar no direct comprovante de pagamento, tamanho de camiseta, nome completo, número de CPF, pra gente colocar na lista dos professores. Legal, Leandro. Onde vai rolar esse segundo ele vai acontecer na Academia Z Company, em São Caetano do Sul, uma academia top, bem ampla, né? Tá totalmente pronta ali para receber esses profissionais. Então, esse ano vai ser mais um ano que promete aí estourar a boca do balão. É um dia só de curso? Um dia, vai ser no domingo, dia 20/7, das 9 às 5. Das 9 às 5. Tem participação de algum professor ou só você que ministra? Não, só eu, né? Mas assim, hoje o Bruno Nunes confirmou presença, né? Ele me convidou, na verdade, para participar de um evento dele. E ele que também dá cursos e tal. E aí eu falei, cara, se você tá me chamando pra ir no seu evento, então vamos trocar essa figurinha. Legal. Vai lá no meu também. Né? Ele é um cara bom aí pra falar com a gente, ó. Pode até convidar. Ele vem aqui bater um papo com a gente, não? Não sei, deixa vamos lá, velho. Esse cara aí. E aí ele... Até coloquei no stories aqui. Legal, ele marcou Leandro. presença, né? Ele acabou de abrir um estúdio bem grande também lá na Zona Leste. E é um cara também que veio de baixo, né? Então acho que é interessante a galera ter esse contato, porque o que a gente mais precisa, no fundo, né? É ter inspirações. Claro, entendeu? perfeito. Claro. Então, da mesma maneira que a gente escuta, hoje eu vou ter que cancelar o personal, porque você sabe, né? Quando aperta as coisas, o primeiro a rodar o personal. E isso é uma coisa que não pode acontecer. O último a cair é o personal. Entendeu? Então, no meu caso aqui, o último a cair é o personal. Eu já tive esse público que o primeiro a cair era o personal. Entendeu? Mas você tem que virar o jogo. Esse público não te pertence. O público que quer eliminar o personal primeiro, você não precisa trabalhar com ele, desde que você esteja preparado para atender outro público. Entendeu? Foi o Darlan que falou, né? Que o personal não pode ter medo de mandar o cliente embora. Mandar o cliente embora. E eu já mandei vários. Olha aí, cara. A gente vai deixar o link, então, aqui do curso do Darlan,
do Leandro Ono. E aí eu deixo aqui na descrição. Aqui tem um link aí e vai antes ao ar. E quem quiser chegar por aqui, entra lá. E eu gostei dessa fala agora do Leandro, meu. Vai gerar corte? Vai gerar corte? Cara, essa aí eu acho que você devia repetir olhando pra aquela câmera ali, ó. Aqui, ó. Porque quem é o último a ser cortado na hora que o cliente fala, preciso cortar gastos? Quem é o último da lista, Leandro? Fala aí. O personal tem que fugir do cliente que corta o personal em primeiro. Ele tem que estar preparado para trabalhar com o tipo de cliente que corta o personal por último. Então, esteja capacitado para você mudar esse perfil, né, de atleta, de cliente, para que você possa sempre ser a primeira opção a permanecer na vida dessa pessoa. Perfeito. Leandro. Tivemos aí a pandemia e, orgulhosamente, eu tenho alunos que continuaram pagando mesmo sem treinar. Então, porque legal. O cara queria ter o horário dele assim que voltasse. Eles acreditavam que ia voltar. E eu continuei dando aula, cara. Sim. Aqueles que conseguiam ficar no online, a gente treinava online. Aquele que não dava pra treinar lá online, o cara falou, Robson, fica tranquilo, só reserva meu horário. Porque o cara sabia que queria continuar treinando comigo, porque a pessoa te valorizava, né? Exatamente, entendeu? Exatamente. Deixa eu te falar que... Eu tive um aluno assim, só. Porque assim, não é que também... Então, agora você tá posicionado, que agora já inverteu, né, cara? Não é querendo, assim, também falar mal da galera que tem uma condição mais simples também. Mas, assim, eu acho que é uma via de mão dupla, entendeu? Por exemplo, apertou pra mim, Leandro, mas, pô, eu queria continuar com você. Pra eu não... sabe, o jeito de falar. Claro. Negociar, né? O jeito de falar. Sim. Entendeu? Porque... Às vezes, a pessoa vem não vou falar arrogância, mas um snob, entendeu? Num tom diferente ali, né? Falar. Não, você sabe que apertou lá em casa, né, Leandro? E o primeiro é sempre o personal e tal. Tipo, respeita o meu trabalho, né? E o tempo que a gente ficou junto, entendeu? Cara, sabe? Pô, Leandro, queria ficar com você. Uma forma com que você fala, não tipo tratando como se você fosse lixo, entendeu? Porque você tem família pra criar, né? Você se dedicou. Sim. Ele pagou por isso. Mas não é sobre pagar. Entendeu? É sobre relacionamento, é sobre afetividade, entendeu? Mesmo. Então, isso aí eu levo muito em consideração. E hoje, graças a Deus, também a gente consegue selecionar quem você quer. Entendeu? Porque se vê que o cara não tem o perfil que você quer, sai. Não é pra você. Não vai dar dor de cabeça, porque... Isso mesmo. Cara, é fogo. É isso legal, aí. Então, eu concordo perfeitamente com isso aí, cara. Eu acho que a forma de falar. Então. Então eu já passei por uma situação assim que o aluno falou assim, pô, Robson, não sei e tal. Eu falei, meu, viu o que é bom pra você? Tão gostoso que era estar com o aluno. Sim. E aí você sabe que, de repente, às vezes é um período. O cara fala assim, não, passa um mês, sim. O cara fala assim, não, já tá tudo normal. Ok, vamos realinhar a rota, né? Não, eu tenho vários alunos que foram e voltaram também. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, perfeito. Problema. Mas você pega algumas pessoas que... Cara, é difícil trabalhar. Ser humano é complicado, entendeu? Então, nesses meus 18 anos, cara, já me humilharam, já me esculacharam de cara, já fizeram várias coisas já que eu não gosto nem de lembrar, entendeu? Mas você precisa trabalhar com uma pessoa que você se sente bem, entendeu? Sim. A não ser que você tenha que estar com aquela pessoa, né, num processo que você sabe que aquela pessoa é importante para você, ali, entendeu? Então, você precisa engolir aquele sapo, como toda outra profissão. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que não é o público que você quer. E trabalhar para você atuar de uma forma prazerosa, construtiva, com aquelas pessoas que você se sente bem. Leandro, eu penso o seguinte. Às vezes, um cara me liga, alguém me liga, fala assim, Robson, eu queria começar a treinar com você. Você tem horário? Pô, qual horário você queria treinar? E a pessoa, cara, vamos fazer uma aula, a primeira aula, pra gente bater um papo, pra gente olhar olho no olho, vamos sair ali do celular... Até mesmo pra ver se você gosta de mim. Eu falo desse jeito. Porque é o que você falou agora do celular. Pô, a pessoa me conhece pela internet, mas eu acho legal ir lá no meu curso, pra me conhecer, ver se realmente vai gostar de mim. Porque eu acredito muito nessa coisa de energia, cara. Sim, nossa. Você não vai encontrar toda vez o melhor cliente do mundo. Não. Ainda mais com 18 anos de trabalho, sim. Você vai encontrar umas pedras no sapato. Cara, mas essa coisa de energia, cara. Às vezes você vai acordar cedo. Imagina, você vai acordar, vai dar a sua primeira aula às 5 horas da manhã. Aí você fala, puta, tem que dar aula pra aquele cara, meu. Cara, isso não sustenta. Isso não sustenta. Não sustenta. Agora aquele aluno fala assim, eu vou dar aula às 5 horas da manhã pra aquele cara. Pô, aquele cara é da hora, mano. É legal, você vai com prazer. Você vai com prazer, mais, não é? É diferente. É muito mais que a aula que a aula, o que o cara tá te pagando. Eu não saio nem um dia na casa do Edu Guedes sem tomar café com ele.
Olha que legal. Entendeu? Olha que legal. Bacana. Cara, ele falou, e aí, vamos tomar um café? A simplicidade, a generosidade do Edu, cara, é algo, é absurdo, acima da média. Olha entendeu? Que legal, então, meu. Cara, pra você estar com um aluno desse, você tem que levantar a mão pra você agradecer. Eu vi que ele te deu um troféu, né? Você viu que ele me deu um troféu? Eu vi o vídeo. Que legal, cara. Olha isso, cara. Entendeu? Sabe? E é legal, né? Chegar uma hora da profissão que você fala, caraca, eu tô dando aula pra uma galera bacana, que eu curto, que me valoriza. Que valoriza, exatamente. Não, e que valoriza. te trata bem. E que te trata bem. Entendeu? Que te trata bem. E que sabe a importância do teu trabalho, né, cara? Porque no fundo, são pessoas vitoriosas, mas são pessoas comuns, entendeu? Sim, sim. Você tá ali no dia a dia com a pessoa. Só que, mesmo assim, tem alguns que ainda te tratam com aquele ar de superioridade e tal. Isso aí te arranca energia, meu. Leandro, deixa eu te fazer uma pergunta agora também. Até deve ser curiosidade de algumas pessoas. Toda essa galera que você dá aula aí, famosa e tal, essa galera te paga pra você estar aí dando aula. Não, com certeza. Um período que eu trabalhei com algumas pessoas famosas também, pagavam, outras já queria ir no meio, que era amiga do famoso. Vamos fazer uma publi aí? A tal da publi. Vamos fazer uma publi, vamos fazer um collab, que não sei o quê, querendo fazer permuta o tempo todo. Eu falava, cara... Mas quem vai pagar minhas contas, meu? Porque qual que você deixa de dica aí pra quem tá iniciando? Porque tem aquela coisa de mão dupla, né? Às vezes o cara vai pegar um cara, falar assim, pô, vou dar um tempo de aula, um período pra esse cara, pra ajudar a me divulgar, pra criar autoridade. Mas qual é esse cuidado que o personal precisa ter? Um cara, às vezes, apresentador muito rico, queria que eu desse aula de graça. Eu falei, não rola, não dá. Então... Aí pra você ver que ele é rico de dinheiro, mas pobre de espírito, né? Porque Perfeito. O cara não tem aí a consideração pelo ser humano. Então eu acho que se um profissional não se pôr e se dar o valor, ninguém vai dar. Então a primeira vez que você dá um treino de graça, você nunca mais vai conseguir cobrar desse cara e nem de quem vem dele. Entendeu? Por quê? Porque, vai lá com ele, se você falar com ele vai te dar um treino de graça. Vai lá que ele vai te dar um desconto. Esquece. Entendeu? Então, a partir do momento que você cobra pra um e cobra pra outro, vai lá, paga o cara certinho, você vai ter o que você quer. Perfeito. Entendeu? É isso. Legal você falar isso, porque eu falo pro Ed, falo pra várias pessoas, quando eu vou indicar algum cliente para um personal, eu já falo pro cliente quanto esse cara cobra. Até para ajudar ele a fazer a venda dele, fechar com aquele cliente. Então, ou seja, se alguém me pede uma indicação de personal, eu vou indicar o Ed. Eu já falo, o Ed, ele cobra o mesmo valor que eu. É isso aqui. Então, o cara que vai entrar em contato com ele já sabe quanto que vai pagar. Sim. Então, não tem ideinha. Não tem conversinha. É o que você falou. Os caras vai lá, eu tô treinando com fulano de tal e faço umas postagens lá e não me cobra nada. Vai lá e faz isso também. Então, o cara fica num ciclo que ele tá dando aula pra um monte de famoso e não tá cobrando de ninguém. Então. Tá só vivendo de marketing. Tá famoso, mas... Tá famoso, mas tá pobre, duro. Tá duro. Vive de status. Mas tem que tomar cuidado com isso aí, né? Porque aquela coisa foge do seu propósito. Mas se o propósito dele é esse, né? E pra ele... Ficar famosinho, sem dinheiro. Entendeu? Tá tudo bem. Né? Pra mim, não é algo que é sustentável, entendeu? Então, eu acho que você se valorizar, você vai ganhar muito mais valor com essas pessoas do que propriamente dar um treino de graça pra elas. Entendeu? Ele vai fazer questão de pagar, porque dinheiro não é o problema, como eu disse. Não é. Entendeu? Não é o problema. Porque quantas pessoas estão envolvidas que deixaram ele estar num patamar evidencial? Né? Não é a sua aula que ele vai ter dificuldade de pagar. Porque ele vai sair à noite, ele vai gastar. Ou ela vai gastar. Entendeu? Então eu fico até, chateado quando eu escuto essas coisas, porque eu acho uma baita de uma falta de respeito com quem estuda 4, 5, 6, 7 anos, quem tá sempre estudando, entendeu? Buscando sempre algo melhor, entendeu? Eu tô sempre comprando material, e aí a pessoa fala assim, me dá um desconto, me dá uma aula. Como? Peraí. Eu tento te levar no mais alto pico de performance e você não consegue me ver esse valor, entendeu? Sendo que você tem a condição de pagar, entendeu? Se fosse, tem um projeto social, eu trabalhei em um projeto social 8 anos. Cara, tem um menino muito acima da média. Cara, só que, o menino não tem pai. O menino tá com a mãe alcoólatra. Cara, tocou seu coração, você quer ajudar, é outra projeto história. social, É perfeito. Entendeu? É outra história. Mas eu não sou ONG.
entendeu? O som. Boa. Né? Você entendeu? É ONU, não é ONG. É ONU, não é ONG. Se o cara ganhou, ele fez por merecer, entendeu? E se você presta um serviço diferenciado, você também fez por merecer. Sim. Então, é uma via de mão dupla. Olha que legal, o Leandro falou aqui de materiais. Leandro realmente tem uns materiais dele carregado com a moto. Vai ter um aparecer daqui a pouco nas suas redes sociais aí o vídeo da chegada dele. O cara chegou com uma mochilona gigante, porque veio de aula. E aí é o que a gente fala pro personal aqui, Leandro. Tenha o seu material. O Caramelo veio aqui e falou sobre isso. Sobre materiais. O personal tem que ter o material dele. Tem. Isso no curso você fala bastante de materiais também, né? Ou você orienta também a questão dos materiais? Com certeza. Eu acho que o diferencial também para eu conseguir sempre estar me destacando onde eu quero que eu chegue, né? Você mesmo chama a sua atenção quando eu chego com os meus materiais. Sim, entendeu? Claro. Então, em todos os outros ambientes que eu encosto e chego com a minha mochila, com algum material novo, desperta o interesse. Porque eu poderia muito bem chegar assim, a minha mochila, chegar minha roupinha ali e tal, não sei o quê, e dar sempre o mesmo. Não tem como eu colocar muita variação se eu não tenho recurso. Entendeu? Então, quando eu consigo ter recurso, eu tenho mais variação. Legal. Se eu tenho mais variação, eu tenho mais aderência, eu tenho mais complexidade, eu tenho mais intensidade, eu tenho mais estratégia, entendeu? E faz com que desperte mais o interesse do meu aluno ficar, porque, assim, gera motivação, gera desafio, entendeu? Gera inovação, né? Então, tudo isso é uma cadeia, né? Então, eu não posso me deixar cair na zona de conforto. E essa zona de conforto, muitos profissionais caem, né? Eu chegar sem nada, lógico, cada um tem uma metodologia, né, gente? Pelo amor de Deus, não tô julgando quem não leva nada, pelo amor de Deus. Claro. Mas eu me policio também pra isso. Cara, eu chego com as minhas costas, minhas costas tá doendo pra caramba, meu. Sabe? Porque é mochila. Eu comprei uma plataforma alemã, mais de 11 mil reais, entendeu? Cara, a plataforma pesa 15 quilos. Nossa. Tenho que levar. Beleza, e aí? Por quê? Porque eu quero ver a satisfação pessoal do meu cliente. Onde ele vai achar essa plataforma? Não tem. O Leandro tem. Entendeu? Então, cara, dentro do ciclo de amigos que ele tem, cara, meu personal chegou com plataforma, cara, não vi ainda. Cara, muito legal. Cara, então você acaba ficando mais valorizado, mais bem falado. Então, tudo isso gera para que vocês tivessem até me chamado aqui hoje. Legal. Estratégia boa. Todas essas estratégias, esses equipamentos, isso te agrega valor, e preço também, em sua sessão de treino, sua atenção. Sim. O cliente está com você, você consegue cobrar mais por tudo isso também. Sim, com certeza. Por exemplo, uma questão muito interessante que eles precisam se apegar é em relação à imagem, né? A gente fala do carro importado, né? Foi 2000 e... uns anos atrás aí, eu tava voltando do autódromo, né? Lá de Mogi. E meu celular começou a tocar. Falando, Leandro, atende aí rápido. Olha o que aconteceu. Aí eu falei, o que tá acontecendo, meu? Tá todo mundo falando de você e tal, não sei o quê. Eu falei, meu, o que aconteceu, né? Meus 3 alunos tinham pego o pódio de uma vez. Um primeiro, um segundo e um terceiro. Caramba. Na Fórmula 4. Aí eu falei, sério, eu não acredito. Eu falei, peraí. Parei na concessionária, comprei o primeiro carro que eu vi. Eu falei, qual que é o carro mais top que você tem? Aquele ali? Eu quero aquele ali, então. Eu falei, tô me matando pra deixar esses moleque bem, eu quero comprar aquele carro. Aí eu comprei um carro. E aí eu comprei o carro, paguei acho que uns 190 mil na época. E aí eu falei, cara, esse carro não me sustentou, né, meu? Não me impressionou a galera como eu queria. Porque era um carro, tipo, top de linha, mas não era o que eu queria. Eu comprei porque eu fiquei feliz, né, com aquela notícia. Mas não era aquele carro importado que eu queria. Aí eu fiquei uns 4, 5 meses, e aí minha outra filha nasceu e o porta-mala era pequeno. Eu tinha comprado um T-Cross. E aí eu falei, caramba, meu, vou ter que trocar esse carro. Aí eu tinha um jogador que eu tinha dado no treino, e ele tinha... Eu peguei emprestado uma Land Rover Discovery. E ele falou, meu, os caras me deram esse carro aqui e eu vou ficar com ele, mas... até eu pegar um melhor, eu fico com esse carro. Eu falei, cara, ele tá com esse carro aí, tá achando ruim? Eu falei, meu, esse carro é uma nave, velho. Aí eu falei, meu, acho que eu vou querer esse carro aí também. Aí, beleza. Aí eu peguei esse meu carro, fiquei uns 4, 5 meses com ele. Eu falei, cara, eu preciso de um carro maior. E aí, o que eu fiz? Comprei uma Discovery. Né? Uma Discovery Sport na época. Isso uns 3 anos atrás. Aí, o que acontece? Quando eu ia lá da Treino no interior, é um condomínio de alto padrão e tal, né?
E é de moto, entendeu? E assim, algumas pessoas que eu não me relacionava, às vezes te olham um pouco diferente, entendeu? Eu chego com esse monte de tralha aí. Quem que é esse maluco? Vem dar treino aqui. Entrando na minha casa, achei com essa moto aí. E por mais que não é uma moto ruim, mas não é algo do patamar dos caras, entendeu? Então, eu preciso me portar para quem eu vou me apresentar, entendeu? Então, por mais que eu queira realizar um sonho, que a gente falou em sonho de ter um carro importado, ter um apartamento e tal, mas você precisa trabalhar com a sua imagem, porque aonde você vai se infiltrar, entendeu? Você tá vivendo o ar que os caras estão respirando? Senão não adianta. Senão não adianta. Você vai dar murro em ponta de faca. Os caras vão te olhar torto, os caras vão... Cara, esse cara não tá encaixando, não tá legal. Agora, quando você gera uma empatia, entendeu? Pô, o cara chega bem apresentado. Pô, o cara chega num carro legal. O cara chega perfumado, o cara fala bem, o cara dá um treino bacana. Quem não vai querer? Exato. Entendeu? Então, ou seja, você tem que conhecer bem o público que você está atendendo. Exatamente. Legal. Exatamente. Então, isso aí também te dá valor, agrega valor, entendeu? Eu cheguei na casa do meu aluno, pô, aí sim, ó, meu personal chegando de BMW, não sei o que lá. Cara, você fica, tipo, beleza, mas assim, você sabe que o cara tá te respeitando. Porque se eu tivesse chegando de moto, os caras nem olham na minha cara. Todos vieram me cumprimentar. Quem é esse cara? Dá treino pra quem? Porque não é qualquer um. Entendeu? Boa. No meu tempo, não era qualquer um que comprava um carro desse, né? Então, assim, desde que eu comecei na minha carreira, eu sempre me preocupei com a minha imagem. Seja em materiais, seja com a minha vestimenta. Quando a minha primeira aula, eu falei, cara, eu preciso ir lá no Brás, preciso mandar fazer uma camiseta escrito personal trainer. Eu não posso chegar com uma camiseta aérea básica, entendeu? Então, eu tenho que estar apresentado, fardado, neutro. Legal. Entendeu? Legal. Porque eu sou um cara profissional, né? Hoje eu tenho a minha marca, criaram uma marca pra mim, mas quando eu não tinha, pô, se eu tô de Adidas, então eu vou Adidas da cabeça ao pé. Se eu tô de Nike, a Nike da cabeça ao pé. Se eu não tô, é personal trainer, tal. Então, eu tenho que estar sempre... apresentável e padronizado. Sim. As pessoas têm que me olhar com empatia e com respeito. Perfeito, perfeito. Robson, uma coisa que, assim, vão olhar e vão falar, certeza. Então quer dizer que... Comentário, já tô lendo um comentário lá. Então quer dizer que para dar aula pra gente rica tem que ter carro bom. Não é isso. Não é isso. Não, até porque eu comprei agora. Até porque você comprou agora. Só que tem estratégias que a gente vai aprendendo ao longo da carreira e tem mercados que a gente vai entrando que, galera, é isso. Não, é que vai ter gente que vai olhar, vai ouvir isso, vai achar que é futilidade, vai achar que, pô... Não eu posso chegar lá... Pode chegar lá de moto, tranquilo. Só que é isso, você conhece aonde você está indo. É isso, vale a pena frisar isso, Você conhece onde você está indo e você sabe o mercado que você está atingindo. Sim. Gente, é isso. Sim. É isso. Por mais que a pessoa não ligue, né? O seu cliente mesmo sabe da sua... Mas sim, você sabe da sua qualidade. Em um condomínio que você quer se estabelecer. Que você quer... É uma estratégia. Até porque as pessoas... Não tô falando só dos seus alunos, mas o entorno do seu aluno. Sim, Quem é esse cara que tá entrando na minha bolha aqui, ó? Sim. Né? No meu laço de amizade. Quem é esse cara que tá entrando no meu condomínio? Opa, o cara tem um nível. O cara tem isso. isso. Cara... Não, beleza, vem cá, você é bem-vindo. E a maioria dessa galera, ela não tá no Instagram. Não tá. Então, a maioria dos meus alunos eu nem posto. Tem gente que a gente dá aula que não tá no Instagram. Sim. Como que te achou? Aí é networking, é indicação. A famosa indicação. Confiança. Entendeu? Leandro, confiança. A gente tá chegando no finalzinho, cara. Passa rápido demais. Mas deixa eu te fazer essa pergunta. Eu falei pro Ed, eu falo aqui o tempo todo. Como funciona para você indicar um cliente para um personal? Eu falo muito pro Ed que o personal ele precisa gerar muita confiança no parceiro. Sim. O Ed me gerou confiança o suficiente para eu indicar alunos para ele. Uhum. Se não me falha a memória, o Thiago indicou o Matheus para você por você fazer um trabalho específico, né? Mas porque o Thiago sentia muita confiança também em você. Ele conhecia seu trabalho. Sim. E tal. Como que funciona isso? Então, eu não lembro o processo do Matheus, porque o Matheus, cara... O Thiago trabalhava com ele, né? Mas isso. Eu não lembro. O Matheus me chamou faz muitos anos atrás e eu não tinha horário pra ele e tal. E eu também não imaginava que tinha sido o Thiago que tinha indicado. Eu também não sei se foi
né? E eu fiquei até meio assim, porque para treinar comigo teve que tirar horas do Thiago, entendeu? Então eu fiquei, cara, não quero tomar seu lugar, né, e tal. Muito pelo contrário. Eu trabalhava no mesmo prédio do Thiago e o Matheus Roque acompanhava os treinos do Thiago Camilo e tal. Isso. Porque, né? Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, hoje eu tenho uma equipe de personal trainers, né? Então, eu tenho professores quase no Brasil inteiro, né? Que trabalham com a minha metodologia. E essa galera tá no meu perfil privado também. Então, eu acompanho eles ali no Instagram, né? Vejo o tipo de perfil que para que eu possa, quando chegar um aluno, eu ver o perfil do aluno se encaixa com o perfil do meu professor e vice-versa. Legal. Para que ambos possam ser compatíveis um com o outro. Né? Bacana que você já criou esse filtro, né? Sim, exatamente. Então, por exemplo, aqui em São Paulo eu tenho seis professores que trabalham para mim. Né? Então, desses 6, eu tenho assim, eu tenho assado, eu tenho com uma característica assim, outra assado e tal. E aí, em cima disso, eu vou direcionar quem tem o perfil para cada atleta. Perfeito. Entendeu? Para cada cliente. Aí vamos se dizer que eu não tenho mais hora para colocar, aí eu preciso indicar o Ed, tá? Preciso indicar o Robson. Pô, primeiro eu vou ver a sua conduta, vou ver a sua índole, vou ver a sua pessoa, como você se porta, como você trata o cliente, como é os seus conteúdos, como são os seus conteúdos, para que eu possa não dar como os burros na água, porque é o meu nome. Sim. Entendeu? Perfeito. É uma pessoa que confia em mim para dar a vida para outra pessoa. Entendeu? Isso mesmo. Essa pessoa é uma pessoa constante, essa pessoa encara a profissão com seriedade. Eu sei que eu não vou ter problema, né, se eu indicar ela para ele. E é isso. Né? Então, É esse ponto que eu queria chegar. É esse ponto aí. Exatamente isso. Porque eu falo o tempo todo, personal, você precisa gerar confiança o suficiente. Não é postando cerveja, não é postando balada. O cara tá atento. Ele jamais vai te indicar para um cliente dele se vê que a tua conduta não está alinhada com o propósito dele. É o meu ponto de vista, né? Que tá corretíssimo, Leandro. Você tá corretíssimo no seu ponto de vista. O que a gente fala aqui pro personal, para quem tá começando, é para tentar se infiltrar aí de alguma forma num curso ou se aproximar, se infiltrar, não, né? Porque aí parece que tá até errado. Cara, mas é você se aproximar de profissionais com estratégia, cara. Isso. Porque é o que vai te fazer chegar longe. O que mais a galera tem que tomar cuidado é de não se aproximar de personal trainers ou de coaches de obra nenhuma, né? De obra nenhuma. Porque a galera do Instagram vende muita coisa aí e não formou ninguém, não ganhou nada com ninguém, né? E assim, é um copia e cola daqui pra baixo, vem da biblioteca de exercícios, vem do não sei o que, não sei o que lá, vem do não sei o que, não sei o que lá. Cara, mas e aí? Quem que você fez? Quem que você trabalha? O que você não construiu nada. E aí a galera acaba se espelhando nesses caras, entendeu? Qual é a essência que você vai sugar nesse cara? Nenhuma. Então, você precisa se espelhar, e não tô falando para se espelhar em mim, muito pelo contrário, mas procurar alguém que você se identifique, né? Para que você possa seguir os caminhos parecidos, né? E conseguir trilhar uma carreira de sucesso. É o que eu falei aquele dia quando falaram, né? Pô, cara, esses caras são charlatão e tal. Eu falei pro Robson, eu falei, tá bom, mas aí o que esse cara fez, né? Só comentou e só falou que a gente é charlatão, mas ele não tá trazendo profissionais gabaritados aqui pra dar informação nada, não trabalha. pra galera que assiste, né? Sim. Porque é isso, cara. A gente quer construir isso, né, Robson? Isso. Que é juntar mesmo a galera que tem o network, que a gente tem o network e conhece e gosta do trabalho, para trazer, porque quem teria acesso a você, né? Que tem que ir lá no curso e tal. Hoje a gente conseguiu trazer você aqui, tirar um pouquinho aí da sua experiência para colaborar com quem tá começando, quem tá batendo cabeça aí, de repente pega dica aqui, legal. Coisa que eu não né? tive essas informações tão mastigadas assim. No meu tempo não tinha podcast, né? No meu tempo, cara, era muito difícil você ter essa troca de experiência, entendeu? Você tinha que conviver no dia a dia com um profissional, mas você ia, tô eu com o Robson, eu vou ver o que o Robson faz de legal, vou tentar colocar aqui, praticando. Mas hoje a internet, ela te dá um acesso muito amplo, né, para você absorver diversas linhas de pensamento, mas você tem que ter a sua. Tem que criar a sua, isso mesmo. Você... É o que a gente quer trazer aqui, é informação pro personal que tá lá, né, criar o que ele achar que ele deve criar para ele. Mas aqui a gente tá trazendo sempre informação de qualidade, né, e com pessoas sérias, assim como você, o Fernando, que veio semana passada, o Júlio, o Darlan e outros tantos profissionais que vieram e virão
É engraçado porque às vezes a galera assistindo a gente parece que a gente só tá dando paulada, né? E não tem fórmula de sucesso. Eu fui convidado, inclusive esse ano eu vou no Pará Performance, em agosto, né? Tá eu, o Rafa Vini, que era do Flamengo, vai o Matheus, que era do Grêmio, fisioterapeuta, o outro cara que era do Grêmio também. A gente vai fazer o Pará Performance lá em Belém. E eu fui convidado ano retrasado para ir em Rio Claro, né? E na hora da divulgação, o cara que tava fazendo o evento tinha sido meu preparador físico no São Paulo. Aí um membro da cidade falou assim, eu quero ir no evento para poder te conhecer, mas só uma pergunta. Você vai me ensinar a ter liberdade geográfica? Olha essa... Você já ouviu essa frase? Não? O nosso operador aqui. Você vai me ensinar a ter liberdade geográfica e liberdade de renda para que eu possa, onde eu estiver, trabalhar e quando eu quiser poder me sustentar. Você vai resolver a minha vida? Aí eu falei assim, cara, infelizmente isso que você quer, se eu soubesse, eu tava jogando na loteria, né? Porque eu trabalho todos os dias com uma carga horária grande, né? E infelizmente essa fórmula não tem, mas se você quiser ir lá, vai ser um prazer compartilhar o que eu passei, né, com você. Não, então tá bom, então. Eu vou ver se eu acho outra pessoa, porque eu quero liberdade geográfica e conseguir me estruturar a minha renda onde eu estiver. Foi, então tá bom. O cara quer um milagre. Quer o milagre da internet, é o que a gente não vende. É o que a gente não vende, não é a nossa proposta. Trabalho. Alexa toca Socorro Deus, né? Boa! Leandro, seguinte, infelizmente nosso tempo está acabando. É pouco, né? É pouco, passa rápido. Queria que você deixasse aí uma dica, uma sugestão, deixa a sua palavra final aí pra gente encerrar este bate-papo. Mais uma vez, obrigado aí para quem ficou até o final. Queria agradecer a oportunidade aí ao Ed Robson aí por estar aqui, né? Jamais é tempo perdido. A gente tá aqui crescendo, todo mundo junto, né? E a dica que eu dou é que vocês sempre busquem conhecimento, informação, né? E se policiem para não se acomodar. Porque o grande abismo da profissão é quando a gente acha que chegou no mais alto patamar. E a gente tá sempre crescendo. Então, quando você pensa dessa forma, o céu é o limite. E eu penso assim e espero que eu encontre vocês onde eu estiver. Sensacional. Obrigado. Leandro, essa caneca é um presente pra você. Você trouxe aqui o nosso presente aí pra gente, aqui, ó. Legal. E essa caneca é sua pra você tomar um café e lembrar aí do MVP Cast. Já tô tomando aqui. Valeu, galera. É o seguinte, este foi o episódio de número 16 e lembre-se que hoje estará no ar na mentoria Viver de Personal pelo YouTube e Spotify. O Ed vai colocar lá. Até a meia-noite? Até a meia-noite. E hoje ainda você vai ver na íntegra este episódio. Valeu? Lembre-se, o mínimo que você precisa para viver de personal está aqui no MVP Cast. Um abraço, fiquem com Deus. Este programa tem o oferecimento de Caramelo Esportes, soluções esportivas, do treinamento infantil ao treinamento avançado de alta performance. Materiais esportivos, tudo para esportes com raquetes. Para mais informações, link na descrição. O mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cast.